março é só uma estratégia e um marco para dizer: nós não estamos vivendo em condições de igualdade. As mulheres estão na base, né, de todos os movimentos sociais. Se você pega o movimento de luta pela terra, estão lá as mulheres do MST, de luta por moradia, estão lá as mulheres, né, os movimentos de luta pela questão ambiental, estão lá as mulheres, né, o movimento de luta pela saúde, estão lá as mulheres, então as mulheres participam politicamente. Nesse momento atual da nossa conjuntura, nós temos que fazer uma reflexão muito grande, porque várias e várias propostas que estão aparecendo aí atingem frontalmente a questão da mulher. Ao invés de distribuir e acabar com a pobreza, a gente, na verdade, vai tentando acabar com os pobres. E quem é responsável pela reprodução dos pobres está cristalizado no corpo das mulheres. Essa discussão sobre a opressão da mulher é fundamental. Por que não, se a mulher é capaz de contribuir, de pensar, de escolher, de decidir, de interferir, por que ela precisa ser tratada de maneira desigual? Um sonoro não a todas as formas de opressão de gênero tomou conta das ruas em diversas partes do país nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma das principais bandeiras foi a luta contra as reformas trabalhista e da Previdência. O 8 de março é importante parar, é importante o mundo parar, não é porque é uma celebração, é para lembrar que naquele 8 de março, o 8 de março é a data em que as mulheres reivindicavam salários e jornada de trabalho digna e foram queimadas vivas dentro de uma fábrica. Bom, então, acho que a gente avançou em múltiplas frentes, né? Assim, a gente pode dizer que o feminismo é um movimento bem-sucedido, é um movimento social muito bem-sucedido. E ele está se renovando de uma maneira muito intensa, muito forte, especialmente no Brasil, mas também no mundo, né? Então, inclusive, a convocação dessa greve geral mundialmente no 8 de março tem muito a ver com essa renovação feminista. Avançamos no mercado de trabalho, em alguma medida, mas não tudo e nem todas as dimensões que são importantes serem avançadas. Hoje, mais de 40% da PEA, da população economicamente ativa, é constituída de mulheres no Brasil. Além do processo da escolarização, que eu acho que é uma outra conquista muito significativa, hoje as mulheres se escolarizam em padrões mais altos do que os homens. E há 100, 200 anos atrás, isso era inconcebível, as mulheres sequer frequentavam a escola. Então foram avanços muito importantes e muito significativos, e eu acho que a gente está vivendo um outro momento do feminismo, seja ele no Brasil e na América Latina, e a renovação dessas jovens, dessas novas gerações, uma juventude feminista, para mim assim, é o ponto talvez mais importante desse último momento que nós estamos vivendo, porque ele significa a projeção da continuidade dessa luta no futuro, porque nem tudo está conquistado, né? A gente ainda vai ter que avançar em frentes muito duras, como, por exemplo, a política. Nós entendemos que enquanto as mulheres não tiver de pé de igualdade nos espaços de decisão, as nossas conquistas não virão, essa igualdade não virá. A gente tem aí, pratica, né, na América Latina, a segunda pior taxa de representação de mulheres, né? E, infelizmente, acabamos de viver, no ano de 2016, um golpe, né, contra a democracia brasileira e contra todas as mulheres. Então essa é talvez uma barreira, uma das últimas barreiras, né, que a gente vai ter aí que lutar muito para tentar alcançar esse espaço do poder político, né, institucional. O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legalize! O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legalize! O corpo é nosso! É nossa escolha! E aqui no Brasil, se para mim, feminista, 40 anos de feminismo,
a luta da mulher tem uma marca, a importância maior foi o sufragismo, né? A conquista do voto feminino. A segunda maior conquista na luta das mulheres, para mim, pessoalmente, foi a discussão do Estado absorver a luta contra a opressão da mulher. A questão da violência contra a mulher é uma questão que nos remete muito ao estabelecimento do patriarcado, a visão machista, né, de homens que acreditam, homens e mulheres também, infelizmente, de uma cultura que acha que a mulher é um objeto. Então, que a mulher, se o marido, o companheiro, o namorado, o amante, está com ela, ele pode tudo, inclusive matá-la. É como se a gente abrisse o guarda-roupa e não enxergasse roupas, sabe? Enxergasse os olhares das ruas. A gente precisa atacar essa cultura machista, patriarcal. Ela é uma das raízes, né, desse problema, está nessa cultura que a gente acabou de mencionar. É uma cultura do estupro, como a gente discutiu muito ano passado, uma cultura da objetificação dos corpos femininos, né, da disponibilidade desses corpos para serem dispostos ao bel prazer dos companheiros, que deveriam ser aqueles que amariam essas mulheres, que cuidariam delas e dariam para elas segurança, estabilidade e afeto, e são aqueles que as agridem. Mais de 70% dos agressores de mulheres em violência doméstica são os próprios maridos e companheiros. Porque você é burra, você é limitada. Se a gente se separar, você nunca vai conseguir ter outra pessoa, porque ninguém vai te querer com um monte de filho que você tem. O mercado de trabalho, que já é difícil para a mulher, onde uma mulher com filho negra vai conseguir trabalho? Falava para ele que não queria mais aquilo, que queria ir embora, mas ele não deixava ir. Ele segurava, ele ficava bonzinho. Falei, não, aqui não é assim. Põe um pano quente para a coisa não fervilhar, não explodir naquele momento. Aí eu pensava, não, deixa que amanhã eu penso uma solução para isso. Continuava sendo a mesma coisa durante meses, se arrastando e eu me protelando e me anulando. Então, assim, como mudar essa situação, ela exige uma ação intersetorial, uma ação de política pública complexa. A gente tem que ter campanhas desnaturalizando a violência contra as mulheres. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Muita força, moça! Muita força, moça! Muita força, moça! Muita força, moça! Agora, em 2017, com o atual governo, nós retrocedemos com todos os direitos conquistados. Então, por exemplo, essas reformas propostas da Previdência e reforma trabalhista, elas massacram o trabalho da mulher. É preciso que a gente saiba dizer e nomear isso, né? Quem perde mais? Todos perdemos, a sociedade brasileira inteira está perdendo, mas fundamentalmente perdem as mulheres negras, as mulheres negras pobres, as mulheres negras pobres periféricas. Essas vão ser certamente as mais prejudicadas com essas mudanças que estão em curso no Brasil hoje. O golpe, ele significa um aumento da carga de trabalho, um aumento da carga de violação de uma série
que um mínimo de condição de vida das mulheres como um todo. Mais trabalho dentro de casa, pior condição de trabalho nas ruas, né? Elas vão ser as primeiras a serem mandadas embora, porque esse discurso ainda vem como se o nosso local não fosse lá fora. Então, na hora das demissões, o critério de ser mulher é um deles, o primeiro para a eliminação, o critério de ser negro é o outro critério de eliminação. Então, essa condição de miséria tende a aumentar para as mulheres. Assim como o sistema capitalista ele é global, né? Ele está internacionalizado, as frentes de resistência e de tentativa de mudança dessas formas de exploração também precisam ser globais e sistêmicas. E, finalmente, o movimento feminista é um dos protagonistas de uma onda renovadora de resistência ao conservadorismo do capitalismo global internacional. Sem luta, a gente não vai conseguir viver. A gente pensar quem serão as mulheres do futuro. Se não for com luta, a gente não vai conseguir. Aí, sem dúvida, quando as mulheres trabalhadoras se impulsionam para a luta muda de figura. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Em meio a tantos desafios, as mulheres ocupam a arena pública para discutir temas como a representação feminina na mídia, o papel da educação e a questão racial. O Brasil foi o último país a terminar formalmente a escravidão, mas não conseguiu romper o pensamento escravagista. E esse pensamento escravagista recai duramente sobre as mulheres negras. Quero me acabar no sumidor. O tronco é indicado contra a fuga de escravos reincidentes. Para colocar o escravo no tronco, abre-se suas duas metades, colocando nos buracos o pescoço e os pulsos. O tronco estimula o espírito de humildade e subserviência, forçando a imobilidade e impedindo o escravo de depender-se de moscas ou mesmo de satisfazer suas necessidades fisiológicas. Esse pensamento tem 3 caminhos que eu acho importante. A ideia de que o trabalho doméstico feminino é um trabalho escravocrata. E aí toda a dificuldade de regularização do trabalho doméstico feminino. Porque um pedreiro faz um trabalho doméstico, um marceneiro faz um trabalho doméstico. Então são trabalhos domésticos, mas por que o trabalho doméstico feminino ele é pior remunerado? Porque são mulheres negras em sua maioria. Então essa é uma bandeira da qual a gente já leva mais de 30 anos lutando para a regularização do trabalho doméstico em condições de igualdade dos trabalhadores como um todo. E eu acho que
a gente continua, o racismo continua imperando com os mesmos mecanismos do período escravocrata. Que mecanismos são esses? A ideia de uma aparência para poder comercializar com o ser humano. Todo mundo sabe que só tem uma raça, mas, no entanto, a característica da melanina na pele, porque melanina tem na sobrancelha, tem no cabelo, em qualquer parte do corpo. A melanina na pele foi um classificador para poder vender seres humanos. E até hoje ela é para os piores salários para as mulheres negras. O mito de vender uma aparência só num país de diversidade estética, cultural, isso só tem servido porque o capitalismo no Brasil tem uma marca escravocrata e essa marca escravocrata se assenta em toda a cama do racismo. Podem falar que essa coisa de miscigenação é uma coisa muito bonita. Pode ser que sim, mas é muito dolorida também. Acho que não é feita a duras penas. Assim. A gente é o país mais miscigenado do mundo e é o país mais violentado do mundo, a construção desse lugar. Que é a mesma construção dessas negras que para não terem filhos escravos, para não ter o filho escravo, porque era estuprada pelos patrões, elas jogavam os fetos no rio, abortavam e jogavam os fetos no rio. Esses dois fatores se juntam, a questão do racismo e a questão das mulheres como um todo, foi um marco muito lucrativo para a maioria do modelo econômico que está aí. As mulheres, no entanto, são as mais pobres. O que a gente tem visto no mundo é a feminização da pobreza e a etnização da pobreza. Sei que quando saio só, os outros gostam de falar, mas eu decido que vestir, aonde ir sem me importar. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, e você tem que escutar. Quando eu digo não, é não. 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 Em 2013, no Canadá, um policial numa universidade fez um comentário crítico sobre a maneira de uma menina se vestir, de uma moça. E aí, então, ocorreu aquele rebuliço, porque elas não aceitaram esse comentário, né, interferindo na maneira de se vestir, muito parecido com aquele que houve aqui no Rio de Janeiro, Geise Arruda, um comentário dentro da universidade sobre a maneira dela se vestir. E lá originou-se, então, esse fato deu origem à Marcha das Vadias. Recuperando isso, vadias somos todas nós. Nós que somos, que queremos, que temos consciência do nosso corpo e queremos usá-lo da maneira que nos aprouver, né? Então nós nos vestimos como nós queremos. E isso não interfere na maneira da gente agir na sociedade e tal. Então acho que isso é a evolução, inclusive de uma camada mais nova, mais jovem, recuperando essa luta pelos direitos da mulher. Infelizmente no Brasil, e isso é um dos fatores que sustenta e mantém os índices abissais, absurdos de violência contra as mulheres. Porque a mídia objetifica essas mulheres. Ao tirar delas o lugar de protagonistas, as restitui a esse lugar de objeto, né? E aí as dispõe desses corpos como bem querem, como a gente está vendo aí os indicadores de violência contra a mulher, que a gente quase nunca consegue ver retroagir, né? Há uma gravidade da situação de desigualdade no Brasil. Você liga a televisão e não há desigualdade, e o caminho para a felicidade é um caminho moralmente das novelas, com um final feliz. Então é preciso a gente construir outros caminhos da mídia. Eu acho que esse é o papel fundamental. A gente falando por nossa conta e redesenhando o nosso espelho, porque os meios de comunicação que estão aí não espelham o Brasil. Eles espelham os interesses dos grandes empresários. Eu acho que a construção de um outro modelo não vai se dar
sem um diálogo de saberes. E esse diálogo de saberes são dos invisíveis, são dos oprimidos. E a televisão que está aí não é dos oprimidos, a televisão que a gente tem aí é dos opressores. Eu te diria o seguinte, nós vivemos num processo social, de aculturação, de socialização de homens e mulheres que é machista, que é patriarcal. Os homens patriarcais e machistas são criados nessa cultura, as mulheres também. Né? As mulheres não são criadas em Marte, separadas dos homens. Então, não é nem um pouco surpreendente que as próprias mulheres que foram socializadas nesses valores, elas reproduzam esses valores. Surpreendente é você ver as pessoas rompendo com isso, né? Você vê mulheres que querem desconstruir, que vão se opor a esses valores. E ainda mais surpreendente é você ver os homens querendo desconstruir esses valores. Acho que a educação, do ponto de vista do professor e da professora, tem que abrir uma ala aí para estar pensando e discutindo isso, que a escola ela acaba reproduzindo o que está na sociedade. Então, fila de menino, o que a menina vai fazer, o que o menino vai fazer. E a gente tem que desconstruir esse espaço, dessa dinâmica da escola, né? Que protagoniza, para os meninos são os meninos que vão para as exatas, as meninas vão para as humanas. Então, como é que isso está sendo construído na escola, desde os pequenos? Qual o guarda-roupa que as crianças têm? São vestidos de princesas e príncipes. E como é que está sendo construída? Banheiro de menina. Como é que está sendo discutido essa questão de gênero na escola? E a gente precisa preocupar nisso, que a escola é que vai fazer essa transformação mesmo. Isso sim era questão importante para a gente estar discutindo. Como que dentro da escola a gente vai construir uma sociabilidade entre esses alunos e alunas que seja uma sociabilidade mais democrática, mais equânime, mais justa em relação a gênero, em relação à raça, em relação às identidades de gênero, às sexualidades, né? Isso era que a gente devia estar avançando, como no mundo inteiro se avançou. E nós estamos voltando, né? A gente não pode mais discutir gênero, a gente não pode discutir sexualidade, a gente não pode discutir política na escola. Então, que tipo de escola a gente está falando para que a gente possa pensar, né, o horizonte da mudança que a gente necessita tanto para não ter violência contra a mulher, não ter violência contra pessoas negras, não ter violência contra, né, os segmentos LGBT. A gente precisaria socializar crianças em outro caldo cultural, meninos e meninas. Né? Companheira, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Se a gente vai avançar no sentido democrático aqui no Brasil e no mundo todo, deverá esse projeto incorporar uma visão feminista do poder. A gente está no pior momento político. A gente assusta que talvez a gente está voltando para 64, mas tem coisas que a gente tem escutado que parece que a gente está voltando para a condição de escravidão. E frente a essa a gente vai lutar, né? A gente não vai aceitar e não pode aceitar. A história das mulheres não é de passividade. A nossa experiência é que a gente precisa lutar. Nós só conquistamos com a luta. Mesmo com toda a pressão que a gente sofre, com toda diferença de tratar homens e mulheres, a nossa experiência mostra que com a nossa luta e somente com essa luta que nós vamos conquistar dias melhores, uma sociedade mais igual, uma educação de qualidade, um mercado de trabalho mais humano, mais igual e com certeza venceremos. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana. Gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana.
do mariachi, de uma puta mexicana e o topless, de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana.